Dai a César o que é de César, do César MC é o que a gente vai reagir no aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. E eu sou a Jess. O César tá lançando agora um novo álbum, né? A gente já viu mais ou menos uma prévia na última música que a gente analisou dele, que foi Eu Precisava Voltar com a Folhinha. E agora ele tá dando um prosseguimento. Uma coisa muito interessante é que no final de Eu Precisava Voltar com a Folhinha, ele joga uma moeda e a gente ficou, o que será que significa isso e tal? E a galera meio que falou, é uma moeda com a foto do César, né? Imperador. Pode ser uma jogada com Dai a César o que é de César, que é algo bíblico, algo que faz alguma referência. Nesse primeiro videoclipe, a gente já viu esse gancho pra continuidade da história. Tanto pela temática mesmo da música, que ele deu a entender que ele ia voltar com um novo trabalho, até pela letra e tudo, e por esse final, com certeza. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, dá um like pra gente, se inscreve no canal, que é muito importante. E se você quiser ajudar o canal da Rabeira do YouTube, que só leva copyright o tempo todo, considere se tornar um membro. E pra você que é a primeira vez que tá assistindo o audiotape, a gente reage e depois faz uma análise em 3 etapas, observando a parte musical, visual e a letra também. O fone tá no ouvido, 3, 2, 1 e... Nossa, quantas referências bíblicas já nesses 2 takes. Que isso? É o Coliseu, cara. Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Amém. Aí, passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte, ainda vai. Mano, não importa quanto tempo passa, Perfeito vidas não se pagam, então não se calem. Me diz quanto vale a causa do pobre. O sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de nos tirar do jogo é o mesmo que nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, nossa, virando o jogo. Só que dessa vez eu vim fazer tremer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala. Nem sempre aquele que fala de fato tem algo a dizer. Eu tô pouco me lixando pro seu TCC, que romantice menospreza. Vivência na favela, roubando lugar de fala pra se autopromover. Vivência na causa currículo, sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária, bem mais necessária que todo algoritmo. Na era do cyberpolítico, pro seu pé de guia eu sou pitbull. É que conhecimento sem visão só te faz mais um burro convicto. O cidadão de bem dá um tiro do bem com sua arma do bem. No suspeito do mal que não matou ninguém, não rouba ninguém, mas adivinha quem é o vilão do jornal? Racismo é um câncer estrutural, esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Alguém avisa pro falso cristão que todo jovem preto dia foi um feto. Não venha me dizer que é a favor da vida, se quando nos assassinam você fica quieto. O papo é reto, poucas ideias, sobrevivência, revolução. Eles vão tentar tomar meu lugar, mas tipo Rosa Parks eu digo hoje não. É que hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez, o pente é minha libertação, o black é a coroa que me fez o rei. Hoje eu me sinto tipo Babu, vem um racista de cada vez, nem na parede, nem no paredão, o livre Black Panther, somos todos reis, então dá acesso, que é de César, dá acesso, que é de César, então dá acesso, que é de César, dá acesso, que é de César, então dá acesso, que é de César, dá acesso, que é de César, então dá acesso, que é de César, dá acesso.
Não é por ódio que eu tô no ringue, é por amor, Martin Luther King. O principal foco dessa resistência é não deixar que o ódio me contamine. Eles nunca choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta. Quem faz da maldade um bumerangue não pode reclamar no momento que volta. Fogo no museu, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia. Cadê os moralistas? Cês só reclamam do nível do fogo quando o povo grita fogo nos racistas. Eles criticam fogo nos racistas só pra mudar o foco do problema. Quem problematiza é quem menos se importa no quanto o racismo diário nos queima. Terra que exalta a meritocracia, finge que não sabe o passado que tem. Diz que é só trabalhar pra ser alguém na vida, mas nós só começa do modo ninguém. Olhe bem nos olhos de uma mãe solteira que foge da fome e das balas perdidas. Cadê suas 10 dicas pra ser milionário e discurso de coach pra vencer na vida? Sem equidade não há justiça, vitimismo é o que vão dizer. Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue em você. Essa polaridade funciona de quê? Ninguém tá disposto a largar o osso, enquanto se discute o lado menos podre. O pobre continua no fundo do poço. É a maquiavélica, lírica, bélica, liso no campo, no pique papê. Tô pra mudar o placar desse jogo e pra me alcançar cês vão ter que correr. Não é sobre ganhar, é sobre vencer. As peças avançam sem conteúdo e eu me sinto criança nesse tabuleiro. Hoje minha diversão é derrubar tudo. Falsos profetas que citam a Bíblia, destilando ódio, motivando guerra. O próprio diabo também citava, e adivinha, fazia merda, ainda busco ser sal e luz. Sei exatamente minha missão na terra. A bancada evangélica não é Jesus, então dai a César o que é de César. Nossa, mano. Correto, viu? Poxa, que visual também, né? Tem tantas referências. Cara, que música Caramba. intensa, né? Ela é bem intensa, cara. E é uma frase por cima da outra, os versos, assim, traz um tanto de conteúdo cabuloso. Você para pra processar o que ele acabou de falar e já vem outra brava por cima, né? A impressão que me dava é que na questão do conteúdo ele tava atirando pra tudo quanto é lado. Em crítica que detonou. Mas a gente vai comentar isso melhor na parte da letra. Mas a parte musical, eu achei que foi um beat bem agressivão, bem pesadão, assim, que puxa uma certa seriedade no campo harmônico, nas melodias que foram abordadas, né, na questão musical, tanto naquele princípio até um pouco gótico, porque começa com algumas cordas, né, quando começa contando aquela história que ele vai citando alguns textos bíblicos, e aí depois quando começa o beat, permanece aquela sensação meio sinistra. A impressão que me deu é que eles queriam fazer uma obra de arte, ele completa mesmo, fechando tudo. Então a música tem que contar a história junto com a letra, e no caso dessa parte que você tá comentando, do início ali onde estavam os versículos bíblicos sendo citados e tal, essa parte musical realmente parece ser inspirada em movimentos musicais que tinham ligação com a igreja, só que mais antigos, tipo barroco, gótico, nesse sentido. Uma coisa que deixa a música também muito pesada e intensa é a voz do César, né? A gente já fez umas análises aqui pra descobrir o que trazia tanta agressividade pra ele nos batalhos, né? E uma das coisas que ajudam ele é justamente a voz, que é um pouco mais grave, mais rouca. E ele vai falando assim, causa um certo peso e como se ele estivesse colocando uma indignação na letra da música. Ou seja, a interpretação dele colabora para a expressão da música. Sim. Um MC que não é expressivo, talvez ele não consiga colocar na declamação, no flow dele, toda a carga emocional que existe na música. Mas o César, ele é bem visceral nisso. Ele coloca aquela intensidade, reclama e às vezes fala um pouco mais calmo, outras vezes ele é mais explosivo. Isso causa uma dinâmica interessante e colabora para o peso da música. E essa rouquidão dele acaba sendo interessante tanto pra parte em que ele tá indignado, quanto pra parte mais suave também, fica aquela coisa, aquele resquício de voz também é interessante. O visual também eu achei de muito bom gosto, porque deu a sensação de continuidade com eu precisava voltar com a folhinha. Porque tem aquele personagem que é o César criança, né? E tem ainda o César lá em cima, ainda do morro. Ou seja, cara, a gente tá dando essa continuidade daqui. Mas tem algumas questões gráficas que são muito interessantes. Igual esse Coliseu, talvez representa alguma coisa que tem a ver com perseguição, desigualdade, que são temas que ele aborda, né? Você vê que é como se fosse um Coliseu feito de favelas, cara. Eles fizeram um trabalho gráfico aqui maravilhoso, né? Quando a visão foi ampliada, também tinha uma estátua enorme que a gente só via a parte de baixo, mas deu a impressão que era alguma referência também ao César Imperador. E
quando foca um pouco mais no Coliseu, ele tá no meio ali da favela e realmente ele é construído de uma forma que lembra as casas ali do lugar. E eu achei interessante isso, cara, porque é uma metáfora, né? É uma metáfora visual, porque o Coliseu era onde aconteciam shows de horrores, né? No passado, na qual eles viam muitas vezes pessoas sendo jogadas ali para os leões, para se matarem, né? Então era uma coisa horrível que muitas vezes as classes mais altas da sociedade observavam aquilo. Ia lá para assistir aquele show de horrores. Isso, então acontece que provavelmente ele cria uma metáfora de que as favelas, as comunidades, a vida dos mais pobres, mais frágeis, serve como um coliseu para aqueles que têm uma vida mais cômoda. Um cenário que a gente vê em grande parte do videoclipe é esse galpão abandonado ali, o que combinou muito com a estética que a gente já havia sendo trabalhada, e também me chamou muita atenção os figurinos de todo mundo que estava ali, incluindo o do César. Eles tinham um figurino que lembrava algo um pouco tribal, mas ao mesmo tempo moderno. Então, ao invés de ser dentes ali de algum bicho caçado, era feito de metal, por exemplo. Mas você vê que lembra uma estética tribal, lembra referências de arte africana também. Isso tudo tá ali no meio da cenografia, dos figurinos, e é um tema tratado também na música. É engraçado essa observação que você fez, que a corrente que o César tá usando lembra a corrente do Pantera Negra. Se você for observar bem, ela tem esses dentes assim, que também é inspirado em uma cultura mais africana, né? Mas você lembra que é daquele colar que sai a armadura dele e tudo mais, né? Então pode ser uma referência também, porque inclusive ele fala sobre Black Panther na letra, né? E a gente sabe que Black Panther pode ser tanto o Pantera Negra dos quadrinhos, quanto aquilo que serviu de inspiração justamente para aquele personagem também, que foi o movimento dos Panteras Negras lá nos Estados Unidos. Alternando com a performance do César e a galera que tá ali com ele, a gente vê também às vezes em planos detalhes alguns trechos de jornais rasgados, falando alguma coisa do Coliseu, falando alguma coisa da comunidade, algumas notícias assim bem desagradáveis, e aí começa a ser inserido o fogo também ali no meio. Tanto na letra a gente vê ele fazendo várias referências a coisas que pegaram fogo, e na parte visual também, cara, além do fogo a gente vê também as luzes piscando, o pessoal coreografando ele segundo o beat, e aí de fato eles colocam fogo numa camisa e todos estão ali com um pedaço de madeira, uma coisa um pouco mais tribal. Eu achei interessante que a estética também trouxe um ar caótico pra tudo, porque é uma estética escura. Eles aproveitaram das luzes que varavam ali no galpão para poder criar o contraste da iluminação por trás dos personagens desse visual. Outra coisa é um filtro um pouco mais avermelhado, que é misturado com fogo e outros atributos, que sempre traz a imagem do caos na nossa cabeça. E justamente faz muito sentido, porque a letra traz também um pouco de verdade, a ideologia forte, a crítica muito forte. César, ele é cristão e deixa isso bem claro nas suas letras. Muitas das letras dele têm textos bíblicos, tem alguma intenção para isso. E mostra uma coisa muito interessante, que não precisa ser uma música gospel para ser uma música que fala de Bíblia, que fala de Deus e fala dessas coisas. Inclusive, essa música aqui, ela começa com alguns textos bíblicos sendo declamados aqui, né? Esse personagem vai parafraseando ali vários trechos, misturando ali Lucas, Provérbios, Tiago. E eu acho isso interessante porque é uma forma dele contextualizar. Na igreja geralmente usam textos bíblicos para justificar uma pregação, e ele tá tentando fazer a mesma coisa aqui. Ele tá colocando alguns textos para poder ser pauta para aquilo que ele quer falar na letra. Além disso, a gente vê que o César é um cara interessado na história. Eu não posso dizer assim, que ele é um historiador, assim, que eu não sei se ele chegou a estudar tão a fundo, mas eu acho muito interessante como o César faz um uso muito rico do nome dele, porque talvez ele nem recebeu esse nome por causa do imperador César mesmo, imperador romano, mas ele sempre usa isso nas batalhas, nas músicas dele de uma forma muito inteligente, porque realmente tem muita história por trás desse personagem que existiu. Inclusive a gente encontra parte dessa história na Bíblia mesmo. O título é Dai a César o que é de César, e é muito importante destacar quais são as intenções do César em colocar esse título. E essa frase faz referência a um acontecimento histórico que houve mesmo ali com Jesus e os discípulos, que é narrado
lá nos evangelhos, em que alguns religiosos viviam atrás de Jesus tentando pregar alguma pegadinha nele, tentando fazer ele dar uma engasgada nas palavras, vamos dizer assim. E aí, numa dessas, eles resolveram fazer uma perguntinha meio maldosa, e Jesus percebeu que tinha uma intenção ali por trás, e aí eles perguntaram, é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus já percebeu ali uma hipocrisia nessa pergunta, porque ele ficou pensando, se eu responder que sim, eu fico mal com os judeus que, poxa, não tá defendendo a nossa causa aqui, porque o povo judeu, ele tinha sido dominado ali pelo Império Romano na época. E se ele dissesse não, aqueles que estavam ali para defender a lei dos homens, fosse colocar ele como um tipo de revolucionário contra o governo, digamos assim. E aí, com muita sabedoria, ele fala assim, que imagem que tem nesse denário aí? Aí olharam se tem de César. Aí ele responde, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem várias interpretações disso, né? Uma delas é a separação entre coisas relacionadas a governo e religião, né? Coisa que ultimamente a gente tá vendo meio que uma mistura. Então a gente pode perceber talvez uma certa crítica a esse tipo de afirmação. A gente vê o César trabalhando um assunto muito atual mesmo. E um outro ponto que eu acho que tem relação com essa história e que o César explorou muito na letra foi a questão da hipocrisia, porque o próprio Jesus mesmo chamou esses religiosos de hipócritas na hora. A gente vê ele tratando aqui várias situações onde que ele comenta de pessoas que se dizem cristãos ou pagam de bonzinho demais, mas a gente não vê isso nas ações. Ele comenta aqui num trecho de tô pouco me lixando pro seu TCC que romantiza e menospreza a vivência da favela, roubando lugar de fala para se autopromover, ou seja, pessoas acadêmicas que querem fazer artigos, querem pesquisar e tudo mais, só que a intenção por trás mesmo não tá em trazer uma mudança, uma melhora para a situação da galera ali, muito pelo contrário, é para romantizar algo que não deve ser romantizado, se autopromover. Ele também fala aqui sobre algumas figuras, como por exemplo Martin Luther King, Black Panther, algumas figuras que são ativos quanto ao assunto das pautas raciais. E aí ele pega essas figuras e coloca aqui também mais um tema para sua música, né? Ou seja, a desigualdade social, o racismo, a separação de religião e Estado, talvez. E a gente vê um César que tá ativo para usar o seu talento para falar sobre ideologia. A maioria das músicas do César tem esse teor, ele quer trazer algo assim. A maioria das vezes ele coloca algo pessoal e dentro desse pessoal ele coloca também a ideologia. E a gente vê ele muito focado nessa missão dele mesmo, que ele usa a arte dele como uma forma de expressão, mas também de transformação, de mudança. Ele até cita aqui, ainda busco ser sal e luz, ser exatamente minha missão na Terra. Que também faz uma referência a versículos da Bíblia, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, de que aqueles que conhecem a verdade de Cristo, eles têm um poder de mudança, né? Digamos assim, de iluminar, de trazer uma mensagem boa às pessoas. E ele tá se colocando e se enquadrando dentro disso, né? De que ele tá usando aquilo que ele tem para poder ser o sal da terra. A gente não vai comentar a letra toda aqui, porque a letra é grande, né? Tem muitas referências. Isso, daria para fazer um vídeo apenas comentando a letra, mas essas aqui são as nossas primeiras impressões, né? A gente custou resumir aqui pra vocês. É tanta coisa que passou pela nossa cabeça. E isso é só o que a gente acha, grandes coisas. O Audiotape escutou a música uma vez. Eu quero saber de você que manja muito mais que nós. Comenta aqui embaixo, agrega a esse vídeo através dos comentários. Gostou do vídeo? É like pra gente. Por último, mais importante, clica aqui e se inscreve no nosso canal, que só tem coisa boa aqui. Aliás, tem uma playlist aqui, ó, só com rap. E dentro dessa playlist tem várias músicas do César. E eu te vejo daqui a pouco em mais um outro vídeo aqui do Audiotape. Um abraço pra você e tchau. Tchau.